Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo, dependendo do horário. Aqui o programa Grandes Encontros com Laírson Bueno, sou advogado. Estamos aqui para trazer vários assuntos que são temas da nossa sociedade, sejam eles jurídicos, políticos, de assistência social, esporte, lazer, turismo, cultura, enfim, todos os segmentos, saúde e nutrição também. E hoje, especificamente, nós estamos trazendo um assunto da área espiritual para se adequar às situações do nosso dia a dia, do empreendedorismo e da política. Hoje o tema nosso é sobre José do Egito, personagem bíblico que surpreendeu como grande administrador. Temos dois entrevistados aqui. A nossa primeira entrevistada é a pastora Miriam Holanda, que congrega na Igreja Batista Shalom, sob a presidência do pastor Iron Queiroz. E o nosso segundo entrevistado é o pastor Marco Jadir, que congrega na comunidade cristã do Riacho Fundo 2 e com inúmeros livros publicados. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para a pastora Miriam Holanda. Boa tarde, tudo bem, pastor? Tudo bem. E agora para o pastor Marco Jadir. Grande satisfação, um super prazer estar com vocês aqui hoje. E nós vamos iniciar o nosso bate-papo perguntando para vocês como que vocês começaram a carreira no mundo cristão, né? Se sempre sonharam em ser pastores ou não tinham essa pretensão, se houve uma conversão na adolescência ou na mocidade, né? Então vamos começar por uma ordem de gênero, né? Com as mulheres primeiramente. Pastor, nunca sonhei com igreja, com pastoreado, com nada disso. Foi algo assim gradativo, né? Em decorrência do meio familiar em que eu vivia, em que eu me encontrava. A minha avó, ela era muito conhecida aqui em Brasília, uma linda serva do Senhor, muito dedicada. E aos pouquinhos eu fui me identificando com a obra do Senhor. Meus pais são de uma origem católica e a gente tinha um vizinho que era adventista e eles faziam culto no lar. E um dia me chamaram aos 8 anos, né? E lá eu comecei a aprender sobre Deus e aí um dia eu resolvi pegar um livro que eu tinha lá em casa e daí eu chamei meus pais, meus irmãos e fiz um culto lá. E aí foi da onde começou. Só que essa família se mudou e eu acabei me envolvendo mais no catolicismo, né? Meu sonho era ser padre, né? Eu tinha esse ideal de vida. Aí aos 14 anos acabei me convertendo e Deus me levou para o pastorado. Certo. Eu ia fazer uma brincadeira com o senhor. Você tem cara de padre? Mas continuando aqui, é interessante, né? Porque Deus vai construindo de uma forma diferente para cada um, né? E vamos entrar agora no nosso tema aqui de José do Egito, né? Eu fiz uma constatação, queria ouvir a opinião de vocês. Eu falo assim, que o amor do pai por José, a túnica de várias cores e o sonho revelado causaram inveja nos demais irmãos. Vocês concordam com essa afirmação ou eu estou exagerando? Pastor, eu acredito que os irmãos de José viram na túnica uma representatividade do amor do pai deles para com José. Tipo como se fosse uma preferência, né? O pai de José, ao presenteá-lo com a túnica, sem querer, ele acaba gerando esse sentimento ruim no coração dos outros filhos. Eu acredito assim. Certo. Pastor? Então, quando a gente vai olhar a história de José, nós temos que observar alguns pontos que são importantes. Primeiro que à medida que a gente vai se envolvendo com a igreja, com o crente, alguns personagens bíblicos, alguns cristãos vão meio que idolatrando eles e não conseguem às vezes enxergar alguns erros, como Jó, como o próprio José. Mas quando a gente vai olhar toda a história, né, a história de José ela tem inserido dentro da história de Jacó, né? Porque às vezes a gente quer fazer uma separação, porque José, você vê que ele não é falado mais nos livros bíblicos, né? Mas quando nós vamos olhar, existem alguns pontos que são importantes na história de José, que vai nos revelar. Primeiro, sobre a questão de uma colheita,
né? Essa colheita, ela vem lá desde Abraão, você vai observar. Jacó, Isaac e Abraão, né? Abraão, ele mente, né? Ao falar da sua esposa, ele fala que é a sua irmã. Aí depois vem Isaac, ele mente também, né? Vai falar a mesma coisa. Vem Jacó, que ele vai mentir para o pai quando ele veste aquela túnica, aquela roupa, para poder enganar o pai. E o próprio José mente também. Quando ele vai levar a família dele diante do faraó, ele fala assim, fala que vocês não são de tal lugar, fala que vocês são de outro lugar, porque... e aí a gente conseguiu um local melhor. Então você vai perceber que há um histórico ali. Agora, quando você vai observar a história de Jacó, né, você vai ver que ele vai colher na vida dos filhos o que ele plantou lá atrás. Porque quando ele engana o seu próprio pai, vestindo uma túnica, uma roupa, para se passar pelo irmão, né, lá na frente, Sucessão de erros. ele ganha essa colheita. Por quê? Porque ele vai fazer, os filhos dele vão fazer a mesma coisa. Vão tirar a túnica do filho, né, daquele que tem preferência, e vão mentir para o próprio pai, como ele mesmo fez com o pai, né? E é uma coisa interessante nessa túnica de José, é que só existe 2 textos que falam sobre esse tipo de túnica, que é o livro de José, e lá em primeira... fala sobre José, e lá em 1 Samuel, 2 Samuel, quando vai falar de Tamar, a filha de Davi. E em 2 Samuel, fala uma coisa interessante, que somente as filhas do rei poderiam vestir esse tipo de túnica. Então, a túnica de José, é interessante que no hebraico, algumas traduções no português colocam a túnica colorida, mas a tradução melhor seria... De várias cores. Túnica que chega até a palma da mão e chega até a ponta dos pés, né? Demonstrando que aquela túnica era uma túnica especial, era uma túnica de realeza, né? E aí, eu quero fechar o meu pensamento da seguinte forma. Você falou da questão da inveja, né? Aqui nós vamos ter... A inveja, ela sempre é a irmã do ciúme, né? Paralela a sentimentos ruins, né? Filosoficamente, a inveja está sempre relacionada a coisas materiais, né? E o ciúme está sempre relacionado às pessoas, né? E o que nós temos ali entre os irmãos de José não é inveja, porque eles não queriam o lugar, eles não estavam cobiçando aquela túnica, porque eles sabem que perderam o direito da primogenitura. Cada um deles vai perdendo o direito de liderar a família. Rubens perde porque tem relações sexuais com a irmã, né? Com a esposa de Jacó, certo? O Simeão e Levi matam o pessoal da cidade de Siquém usando coisa sagrada, que era a circuncisão. Judá tem relações com a sua nora que se passou por prostituta. Então, cada um deles vai perdendo o direito de primogenitura. Então, eles sabiam que não tinha um lugar de liderança como José tinha. Mas eles tinham o quê? Ciúme, não inveja, porque o ciúme era a forma como o pai tratava aquele ente da família. E a Bíblia sempre nos mostra que toda vez que a gente trata filhos de maneira diferente, sempre é uma tragédia. Raquel e Lia, a relação da história do filho pródigo. Então, toda vez que a gente trata um filho de maneira diferente, sempre vai haver consequência. A ciência já nos mostra que pais tratam filhos de maneira diferente, amam de maneira diferente. Se você dá uma cama para um, tem que dar para outro. Se dá um videogame para um, tem que dar para outro. Se deu uma comida especial, tem que dar para o outro. Não pode haver diferença, porque aí dá essa consequência, essa tragédia que aconteceu na família de Jacó. A sua resposta, pastor, me faz fazer uma pergunta dentro desse contexto. Quando eu cheguei em Brasília nos anos 2000, se falava muito em maldição hereditária, né? Seria esse caso? A gente vai observar a questão das mentiras, no caso se tornaria... existe algo na psicologia, eu estava estudando sobre isso, e no meio evangélico, quando a gente fala sobre isso, as pessoas sempre puxam pelo lado espírita. Na psicologia fala assim sobre teoria de vidas passadas, né? Só que aí as pessoas pensam que isso é espiritismo. Não, só dentro da ciência, dentro da psicologia, fala que o seu DNA carrega comportamentos dos seus descendentes, né? Lá atrás, entendeu? Então eles vão carregando isso e levando, né? E às vezes você tem alguns comportamentos, sabe de onde originou e vem ali levando sobre isso. A história de José nos demonstra isso, porque ele vai continuar mentindo, né? E se a gente vai observar, toda a postura que José teve
como lidar com os problemas foi a mesma forma que Jacó fez, né? Jacó também lidou da mesma maneira. E aí você vai perceber que Isaac também lida da mesma forma, né? Então, a gente vai percebendo que ali há um comportamento repetitivo, mesmo que não seja ensinado, né? Sempre a gente fala assim, olha, família, você educa pelos olhos, é o que o filho vê. Escola se educa pelo ouvido, né? O caráter da criança na escola é formado pelo ouvido. Mas em casa, o caráter não é pelo que você fala, não é pelo que ele escuta, é pelos olhos. O filho, ele vai formar o caráter dele pelo que ele está observando em você. É verdade. Eu lembro de duas situações com meu filho interessantes, né? Uma, na juventude, um dia ele saiu com os colegas e tomou um pouco de vinho e chegou em casa às 11. E ele falou para a mãe dele assim, mãe, não deixa o meu pai ver, porque ele nunca deu esse exemplo, né? E uma outra situação do DNA que o senhor falou aí, que achei interessante, o meu filho nunca morou com o meu falecido pai, mas ele tem as mesmas características de pão-durismo e de escovar os dentes. A mesma forma de escovar o dente, de pegar água e jogar na beirada da pia para tirar o resto da pasta de dente. Então, umas coisas assim, nunca moraram juntos. Nunca assistiram o meu pai escovar o dente da frente dele e vice-versa. E eu fico observando assim, observava, né? Meu pai já faleceu, mas assim, interessante isso. Mas vamos para outra pergunta aqui. Faltou sabedoria e discernimento para José ao contar o seu sonho para seus irmãos em Gênesis 37, de 5 a 11? Pastora Minha. Pastor, eu acredito que não faltou discernimento a José. Ao contar o sonho, faltou malícia. A maldade que havia no coração dos irmãos dele, não havia nele. Então, ele contou de bom grado. E isso, às vezes, acontece conosco. Você vai lá, confia, você vai lá, conta, porque você passa a olhar as pessoas com seus olhos. E a palavra já diz, né, que só Deus conhece um coração. Então, eu penso que não faltou discernimento, faltou malícia. Pastor, o interessante Lutero ele nos traz a liberdade de interpretação das Escrituras. E aquilo que que o texto bíblico não nos diz claramente, nos permite a liberdade de interpretação. Eu vou discordar da pastora, porque assim, o caráter de José, ele vem já herdando da sua mãe, da sua avó, Rebeca. Ele é um manipulador, né? Ele vai manipular os fatos, entendeu? E nós vamos observar uma coisa, todo orgulhoso, todo soberbo sempre vai sofrer muito na vida, certo? Isso é uma característica. Você vai ver que a forma como José conta os sonhos, ele conta de uma forma exaltando a liderança sobre a sua família. E ali você vai perceber que há uma reprovação, porque logo depois ele é jogado, é retirado as vestes reais dele, aquela túnica dele. Ele é jogado na cova, vendido para os midianitas e vai para o Egito. Lá, novamente, ele cresce e recebe novas vestes. Não eram vestes reais, eram vestes que davam autoridade para ele. E aí, naturalmente, pelo que eu vou fazer uma inferência, você vai perceber que a gente vai perceber que José, então, seria uma pessoa grosseira, ou uma pessoa mais arrogante nesse sentido, porque existe um livro chamado Livro dos Justos, não está na Bíblia, né? Mas ele conta alguns paralelos que nos ajudam a pensar sobre isso. Que quando a esposa de Potifar tira novamente as vestes, vai tirar as vestes dele, e ele é preso, né? É engraçado que ali é a adúltera acusando o outro de adúltero, né? Justamente, né? E aí, e um fato interessante ali é que é levado diante da casa e os funcionários de Potifar, nenhum deles defende ele. Ninguém defende ele. Ninguém fica do lado dele. José só não foi morto, de acordo com o livro do Justo. Não é um livro, é um livro apócrifo. Diz que havia um recém-nascido de 2, 3 meses que começou a falar e a contar tudo que a mulher de Potifar fez. Entendeu? Se não fosse esse milagre,
Aí Potifar, meio que na dúvida diante do milagre, diante do que a esposa estava falando, jogou ele na cova. Novamente José vai para a cova, percebe? Olha o quadro. Ele, dos irmãos dele, ele perde a túnica e é jogado na cova. Novamente, ele perde as vestes da casa de Potifar e é jogado de novo na cova. E aí vamos perceber que ele vai ficar alguns anos... Não, na prisão, né? Porque o termo ali, cova e prisão... Semelhantes, né? E esse período que ele passa preso, aí nós vamos perceber que a parábola, né? A volta, que ele vai crescer novamente. O pessoal fala, olha, o faraó quer falar com você. Dão o que para ele? Vestes limpas, vestes novas. Para quê? Para interpretar 2 sonhos. Os 2 sonhos que ele conta lá na casa de José, de uma forma soberba, para poder humilhar o pai e os irmãos. E aí, novamente, você vê o projeto de Deus restaurando. Ó, naquele momento lá, você foi lá e humilhou seus irmãos e humilhou seu pai. Não é dessa forma. Eu te dei o sonho. O sonho é verdadeiro. A profecia, a promessa funciona. Mas você fez da maneira errada. Agora eu estou te reerguendo de novo. Estou te dando os vestes e você vai interpretar os 2 sonhos. Ele interpreta os 2 sonhos. O que o faraó faz? Dá vestes reais de novo para ele. Pastor, eu ia brincar com o senhor mais uma vez, falando que o senhor, enquanto estava no deserto, o senhor estava de promotor de acusação do coitado do José. Eu discordo também da fala do pastor. Porque, assim, o meio, as pessoas são muito de partidarismo, né? Os funcionários, vamos falar assim, os empregados do rei, iam estar do lado do rei, né? E claro que não ia estar do lado de José, um prisioneiro, uma pessoa que está ali, que foi armada. Pastora Miriam, isso acontece nos dias de hoje da justiça trabalhista, né? Isso. O empregado que está empregado, ele nunca vai depor contra o patrão. Não vai. E eu não consigo olhar José com esse lado de soberbo, altivo. Não, hora nenhuma. Eu acho que ele não tinha malícia. Ele não tinha malícia. Ele contou o sonho assim, como se fosse uma conversa normal entre os irmãos. Eu acredito assim. Então, mas é bom essa divergência que a gente vai crescendo, vai ouvindo outras versões, né? Ajuda as pessoas a crescerem, a elas se posicionarem. Uhum. Talvez ela não concorde com uma pastora, também não concorda comigo, mas ela vai desenvolver uma própria linha de pensamento. Isso. E aí, ela vai até buscar no livro, né? Você que está em casa, vá ao livro. Vamos ver se a pastora Miriam ou o pastor Marcos estão com a razão. Os 2 estão com a razão, ou nenhum está com a razão, né? Vá à Bíblia. Vamos continuar, então. A decisão de deixá-lo na cisterna, em Gênesis 37, 22, para morrer de fome, sede, ou até por uma fera, foi mais cruel que se o tivessem matado? E após isso, a decisão de vendê-lo foi mais uma prova de desamor? Pastor, eu acredito assim, todas foram cruéis. Não tem, essa foi menos, essa foi mais. Não, todas as formas foram cruéis. Mas a última possibilitou que José chegasse ao ponto em qual ele ia ser exaltado. Quem salvou a pele dele foi o Rubens, se não me engano? Sim, eu mostraria, eu acredito assim, que esse ponto, essa última prova, mostraria quem realmente ele era, o caráter dele, a que ele veio, né? Eu acredito assim. Pastor. Quando nós vamos analisar o comportamento manipulador de José, o pai pedia para ele olhar os irmãos e ele vinha contando os erros dos irmãos. É assim que a Bíblia aponta. Não percebemos José contando as coisas boas que os irmãos fariam, né? E isso vai criando o quê? Uma certa rivalidade dentro da casa. Quando chegamos a esse... Sim, era o primogênito, né? O José era o primogênito de Raquel, né? E quando a gente chega nesse episódio aí, nós vamos ter o quê? Uma defesa de Rubens, só que Rubens tem aquele líder omisso, e é por isso que Deus o pune, porque assim, Rubens tinha a chance de ser um grande líder da sua família, mas o fato dele ter dormido com uma das esposas de Jacó, o fato dele não assumir liderança, porque quando ele pede para jogar José no poço, ele tem aquela decisão omissa, porque ele quer ficar bem com o pai, ele não quer ficar mal com o pai, falando, não, estou protegendo aqui o menino, mas ele também não quer ficar mal com os irmãos, né? E ele quer tentar uma decisão ali política,
E nós vamos perceber esse caráter defeituoso de Rubens, né, em comparação ao caráter de Judá. Porque Judá que decide vender, mas Judá é o líder que se posiciona, o líder que não tem medo de dizer o que pensa, né? Porque Judá ele chega para o pai, enquanto Rubem não se posicionou. Judá chega para o pai lá na frente, aí ele fala assim, olha, eu tenho que levar Benjamim para o governador, e se eu não trouxer, você vai pegar os meus filhos e fazer como escravo, entendeu? Os meus filhos. Quando ele está diante do governador e José, novamente, o caráter manipulador, que ele vai fazer aquela manipulação de colocar a taça lá no meio das coisas, né? Ele chega diante do governador e falou assim, nós seremos os seus escravos junto com aquele que pegou a taça. Então, Rubem, ele faz essa manipulação, é o líder omisso também, é aquele que não quer se posicionar. Aí, a pergunta é assim, foi cruel? Eu concordo com a pastora. O que dá para mensurar aí de crueldade aí? Né? O que é menos cruel e mais cruel não tem como, né? Todas as coisas aí, elas são bem divergentes. Eu acredito que Judá, ele fez o que Pilatos fez, né? Vou fazer assim, vou lavar as mãos, ou seja, não vou matar, não vou fazer minhas mãos matando, mas vou ter um lucro com essa história aqui também, né? Certo. O segundo filho de José foi Efraim, que significava Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Ele nasce durante os 7 anos de fartura, num momento descrito em Gênesis 41, 49, no qual juntou tanto cereal que parecia areia do mar. Enfim, o que a vida de José do Egito representa para vocês? Pastor, me mostra uma confiança, uma paciência, uma perseverança. Me mostra assim que, às vezes, a gente passa por aflições, passa por tribulações, mas que no momento certo pode tudo estar parecendo difícil, pode estar sendo tudo parecendo complicado, mas no momento certo o Senhor vai nos conduzindo a um lugar plano, a um lugar pleno, sossegado, e a vitória e a promessa chegam. Eu acredito assim que me mostra uma confiança, uma perseverança. E a paciência hoje é algo mais difícil, né? No ser humano. E a fé, né? São duas coisas assim dificílimas no ser humano. Ok. Pastor Marcos Jadir? O José tem muitas qualidades, né? E acho que tem outros pastores para falar essas qualidades. Hoje eu vou me restringir mais nos defeitos dele. Assim, quando ele vai colocar o nome do primeiro filho, Manassés, ele amaldiçoou esse filho. Nesse caso, nesse contexto, é uma maldição. Ele vai colocar o nome de Manassés, Manassés significa esquecimento. Porque ele fala assim, para esquecer da casa do meu pai. Olha só, se ele é tão bom assim, porque ele quer esquecer da casa do seu pai? Por uma simples razão. Porque quando ele foi vendido para os midianitas, ele não sabia da história que os irmãos contaram para o pai, da morte. O pai, por um lado, estava pensando que o filho estava morto, né? Mas, pelo outro lado, José estava lá no Egito, ficou aquele período preso, e quando ele assume o governador, ele não manda ninguém ir na casa de Canaã. Ele não manda ninguém ir lá. Ele não manda nenhum espia para olhar, pelo menos para ver se estão bem. Tá? Não, ele não manda ninguém. Ou seja, você vai... E aí, como ele que resolve essa situação? Ele vai resolver com aquela meninice, aquela imaturidade que as pessoas têm para resolver seus problemas emocionais, né? Fica manipulando. Não, vai lá, traz fulano. Não, faz isso, faz aquilo. Coloca um dinheiro lá na sacola, né? Coloca a taça lá. Ele vai manipulando os fatos. Você não vai ver José o bonzinho da história. José não é o bonzinho da história. O José é o vilão da história ali, nesse contexto. Porque ele fala assim, eu vou colocar o nome de Manassés porque eu quero esquecer. Ele tinha mágoas, ele tinha raiva, né? Porque na cabeça de José, ele acreditava que Jacó tinha o dever moral de vir ao Egito procurar por ele. Entendeu? Ele tinha um dever moral. Quando é que isso cai por terra? Quando, lá no livro de Gênesis, quando seus irmãos estão lá contando a história, fala assim, um dos nossos irmãos está morto e tal. Quando ele ficou sabendo que o pai dele, Jacó, sabia que o filho estava morto, aí a face acaba. E aí ele fala assim, poxa, estava pensando mal do meu pai. E aqui aí você falou assim, o que representa José? José me ensina uma coisa muito interessante. É como os traumas emocionais chegam na vida das pessoas, né? É justamente assim.
elas não falam, elas não contam, ficam tudo guardado. 90% dos problemas emocionais das pessoas está no campo oculto. É o que ela pensa que o outro está pensando, né? Ou seja, ninguém chega e fala assim, eu não gostei do jeito que você falou comigo. Não deveria ter sido assim. Da próxima vez, age assim. As pessoas não fazem isso. Ela fica assim, mas falou isso. Não deveria ter falado. E ela vai alimentando os seus fantasmas na cabeça, e aí José me dá essa lição, porque é a mesma coisa que Jacó fez. Quando Rúben tem relações com uma das esposas de Jacó, Jacó não vai lá conversar. Ele guarda. Guarda para quando? Lá no Egito, sabe? Quando passar anos que você tá bem, aí você joga na cara dos outros. Foi o que Jacó fez. Rúben teve relações com a esposa de Jacó, não foi porque achou ela bonita. Porque Rúben era apegado a Lia, entendeu? Ele queria muito que Lia tivesse um bom casamento com o pai. Quando Raquel morreu, segundo alguns rabinos, o desejo de Jacó foi então morar na casa da concubina de Raquel. Aí Rúben falou, não. Então ele foi na frente, teve relações com essa concubina para poder não deixar Jacó ter um relacionamento para poder se aproximar. Só que Rúben não conversa com o pai. Rúben guarda para dentro de si. Percebe? Os traumas familiares, as feridas familiares, os problemas familiares que poderiam ter resolvido com uma simples conversa. Não gostei disso que você fez. Vamos consertar. Mas e no caso, pastor, assim, que quando os irmãos chegam até ele com um perfil aos seus olhos, assim, vingativo, abusivo, quando os irmãos chegam até ele, você não acha que ele poderia se vingar ali? Aí ele pede uma prova, né? Eu não consigo olhar José com um olhar, com um perfil maldoso, com um perfil de perversidade. Eu consigo olhar um homem ingênuo, sem malícia, de tal forma que ele compartilhava com os irmãos o que ele sonhava, o que ele vivia. E assim, eu não consigo também olhar o pai de José como fazendo, entre aspas, criando um ciúmes para com os outros filhos. Eu acredito que ele era um bom filho e ele queria honrá-lo. Tanto é que a Bíblia fala que ele possuía 2 túnicas, né? Então eu... E tinha a questão da primogenitura. Isso. Eu acredito que era tipo assim, uma forma de demonstrar carinho, amor para com o filho. Os outros, com coração maldosos, que não tinham os mesmos olhos que José, arquitetaram mal. Se ele quisesse se vingar, ele se vingava naquela hora. É porque assim, a análise de uma vida de uma pessoa é como você nunca vai conseguir avaliar ela por inteiro. Por exemplo, eu posso conversar com as pessoas que querem só o seu bem, elas vão falar coisas boas sobre você. Mas também tem pessoas que pensam mal de você e elas vão falar dos seus defeitos, entendeu? E isso é importante. Por quê? Porque a gente não é só coisa boa, né? Eu acredito assim que ele precisava de mais malícia. Porque assim, o livro de Romanos deixa bem claro, né? Não há um justo sequer. Se não há um justo sequer, é obrigação minha como pastor procurar os defeitos na vida de cada personagem bíblico. Por quê? Porque se eu começar a olhar José como um homem perfeito, ele se enquadra, acaba ficando com um personagem de idolatria no lugar de Cristo, porque Cristo foi o único que foi perfeito. E José, ele vai cometendo erro. Eu concordo com a pastora. Sim, José poderia ter matado ali, poderia ter se vingado, só que não é o perfil de José. Você acha que ele foi mais frio? José é manipulador. José, ele vai manipular os fatos, Ele vai fazer aquela brincadeira ali, vai e volta e tal. Por quê? Algumas pessoas são assim, elas querem aquela expressão, vou te matar na unha, né? Eu entendo quando você fala assim, quando Jacó, quando a gente ama mais um filho do que o outro, a gente não declara isso. É instintivo, você acaba fazendo isso, né? E interessante é que José, ele se sente vítima. Se você entrevistar José, ele vai se sentir vítima. Ele fala, não, quem é o filho favorito é fulano. Porque até hoje, atendendo casais, atendendo família, eu nunca achei o filho favorito. Por quê? Porque quando você chega para o irmão, fala assim, não, é fulano. Aí quando você chega para fulano, não, é ciclano. É sempre assim, nunca tem um filho favorito. Mas a gente sabe que sempre há ali uma predileção. E essa predileção é que sempre causa traumas. Mas o maior ensino que a gente pode ver aí é como os problemas familiares acontecem. Vamos dizer que eu esteja totalmente errado sobre a história de José, mas a gente não pode desprezar que os problemas familiares acontecem assim. Um dia eu recebi uma irmã, ela falando assim, pastor, eu queria falar
Porque o meu marido, ele não tem uma pegada, ele não sabe beijar, não sabe se aproximar. Eu falava assim, mas como é que você sabe que é uma pegada, beijar? Ah, não, pastor, eu tive outros relacionamentos. Ah, então você teve outros relacionamentos. Tá, tudo bem. Você falou pra ele como é que você gosta de ser beijada, como é que você gosta de ser pegado? Eu falei, não. Ué, por que não? Ah, isso é coisa de homem, ele tem que saber. Percebe? Os traumas, eles vão surgindo assim. As pessoas não conversam. Jacó não conversa com Rubem sobre os problemas, Rubem não conversa com Jacó sobre os problemas, José não conversa com os irmãos sobre os problemas, ninguém conversa com ninguém. Aí os traumas vão surgindo. E aí, para mim, eu posso pegar e dar ênfase a esse ponto. Como os traumas familiares, eles vão surgir. Assim, numa análise familiar, eu concordo em partes com a sua fala. O pai, ele ao agir dessa forma, nota-se que ele gera uma preferência, né? Acaba gerando isso entre os filhos. Isso é ruim. Agora, numa análise sobre as atitudes de José, sobre o que levou e o condicionou a chegar até a vitória, até a promessa, até a honra, eu olho de outra forma. Aqui nessa pergunta, eu falo desses anos de fartura, me passa a impressão que Deus estava com ele, porque ele foi muito inteligente nessa questão do armazenamento, né? Dos cereais, ele teve pulso firme, estratégia. Em alguns livros diz, inclusive, que esses armazéns eram próximos da cidade para facilitar a logística de transporte e de entrega dos cereais para a população. Eu acredito, assim, pastor, que foi uma sabedoria do alto, porque não tinha os meios de comunicações que a gente tem e ele conseguia administrar tudo aquilo. E é fantástico quando você vê os detalhes do armazenamento, da quantidade, os estoques, a forma como ele repartia as coisas, você vê que é um homem realmente, entre aspas, um líder, entre aspas, um grande administrador. Eu olho dessa forma. Pastor Marcos, o Espírito Santo estava com ele? Sim, não, assim, o fato da gente ter defeitos não significa que Deus não esteja conosco. Eu tenho que exaltar a capacidade administrativa de José. José, ele é um excelente administrador. Ele reserva 20%. A lição que nos fica aí, trazendo para a nossa vida, as pessoas hoje elas não têm essa reserva para os períodos de crise, né? Por exemplo, se você tiver um filho, e desde o primeiro mês de nascimento dele, você depositar R$100 na conta dele e colocar num fundo de investimento, certo? A 1% ao mês. Você, em 30 anos, vai ter ali quase R$360 mil, entendeu? Ou seja, e se deixar esse fundo de investimento, ele vai render mais ou menos R$3.600 para uma pessoa de 30 anos, ou seja, ele vai ter ali mais ou menos um salário. Só que as pessoas não conseguem fazer isso, né? E aí a gente vai perceber isso na vida. José, ele não dá essa sabedoria, né? Poxa, fazer uma reserva de 20%, guardar dinheiro nos momentos de fartura, porque os momentos de crise vêm. É verdade. As empresas hoje têm uma reserva técnica, né? Mas as famílias ainda carecem hoje da educação financeira, né? Para trabalhar essa questão da reserva. Mas agora, pastores, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês veem hoje na política homens e mulheres de Deus. Nós temos alguém que se salva, digamos assim? É polêmica, eu sei, mas o debate é para isso mesmo, né? Uhum. Sim, eu vejo homens e mulheres de Deus na política, mas infelizmente brigando por lados opostos, individuais, quando na realidade deviam seguir o que foi ensinado lá no comecinho da palavra, né? Eu acho interessante quando o Senhor ensina ao povo, olha, traz o azeite, cada um o seu azeite da sua própria casa. Na cultura judaica, o que eu tenho reparto com você, e ali todos participam, sem gerar uma falta, sem gerar assim como que eu vou dizer, um lado preferencial, né? Se as pessoas agissem dessa forma, o mundo não estaria como está. Então eu acredito sim que existem homens e mulheres de Deus na política. Pastor, eu concordo, a pastora foi perfeita na colocação dela, só que a gente precisa conceituar o que seria homens de Deus,
homens de Deus ou mulheres de Deus na política não está diretamente relacionado a homens evangélicos e homens não evangélicos, né? O livro de Provérbios, quando fala de justo, ele não fala de judeus, ele fala de pessoas que agem com justiça, né? Então, quando você vai falar de homens de Deus e mulheres de Deus na política, nós estamos falando de pessoas que sejam justas. Porque o que às vezes a gente vê no meio político é uma agenda evangélica. E uma agenda evangélica no meio político é desonesto, porque isso é partidarismo, certo? E a Bíblia condena isso. Porque se eu me candidato a ser um presidente, a um governador, a deputado, eu não posso militar por uma religião. Eu tenho que militar por uma nação, por um povo, por aqueles que me elegeram, ou não me elegeram, seja eles de qual religião for. Por quê? Porque se eu começar a militar por uma religião, eu começo a abrir precedentes. Um exemplo, aqui em Brasília criaram o Dia do Evangelho. Qual foi o precedente? Outras religiões também quiseram criar o dia deles, entendeu? Aí os evangélicos ficaram com raivinha. Raivinha por quê? Vocês têm o direito e eles não podem ter? Entendeu? Vai se abrindo precedentes. Eles ficam brigando sempre por lados opostos. Então não pode. Então, assim, o que a gente precisa deixar bem claro é homens de Deus e mulheres de Deus na política não é necessariamente evangélicos. São pessoas que têm ali. Eu gosto muito de uma fala de um evangelista que o filho dele se candidatou ao Senado, né? E aí ele falou assim, aí o filho ganhou, e aí no dia que o filho ganhou, ele falou assim, hoje é o dia mais triste da minha vida. Por quê? Porque o meu filho se tornou senador da República dos Estados Unidos da América. Entendeu? Por quê? Eu venho de uma linha assembleiana que a gente acredita, né? E aquela linha mais xiita, a gente acredita que o maior poder é o da igreja, não é a da política. Quando um cristão coloca o joelho no chão, ele é maior do que um presidente, ele é maior do que o rei da Inglaterra. Então, quando nós vemos pastores, vemos pessoas dessa magnitude entrando na política, é como se eles estivessem se rebaixando. Porque o próprio livro de 1 Timóteo, ele fala assim, ó, levantai mãos santas com orações, ações de graça e súplica, para que vocês tenham uma vida tranquila e pacífica. A Bíblia não fala para eu me candidatar. A Bíblia fala para eu me posicionar em oração, se eu quiser ter uma vida tranquila. Então, a gente precisa só delimitar esse tema sobre o que é homem de Deus, o que é mulher de Deus, né? Certo. E em cima dessa questão, a defesa da família e a luta contra o aborto devem continuar? Sim, a família é um projeto de Deus, a vida a ele pertence, ele que dá a vida e ele que tira a vida. Então deve continuar assim. Eu sou a favor da família, eu sou a favor de recursos para crianças, para jovens, tirar essa ociosidade, né, de pessoas que não têm, né, esse conhecimento. Eu sou a favor de projetos, de evangelizar, de introduzir aquele cidadão, aquela criança, aquela família a uma restauração. Eu sou a favor, sim. Eu acredito que é um projeto de Deus. Pastor Marcos. Sim, o que a gente só precisa pensar em discussão no seguinte contexto. Sou a favor da vida, sou contra o aborto. Mas nós precisamos ter elementos da ciência, nós precisamos estudar. Quando teve a discussão pública há anos atrás sobre o aborto, vários ramos da sociedade estiveram presentes nessa discussão pública. Quais dos evangélicos tiveram? Não teve. Não apareceu ninguém. Não teve ninguém da ciência. Ninguém, nada, zero. Entendeu? Nós temos hoje, atualmente, nós temos 105 deputados evangélicos que fazem parte da bancada evangélica. Entendeu? Ou seja, 1/5 dos deputados federais são evangélicos. E nós vemos eles brigando entre si ao ponto de a última eleição que teve para a presidência da bancada evangélica teve que ser anulada por corrupção porque apareceu um voto a mais no meio de evangélicos. Então a gente vai começar a pensar nisso. Pastor, agora dessa bandeira do aborto, não é só o evangélico, o católico também. Sim. Tem lá um instituto ou uma ONG chamada Provida, que trabalha também essa defesa contra o aborto. Eu sou contra o aborto. Agora, o que a gente precisa pensar sobre o aborto? A igreja tem que ser contra o aborto? Sim. Só que, por um lado, ela é contra o aborto, mas do outro lado, ela deixa a desejar. Por exemplo, uma mãe que ela não quer criar o filho, porque ou ela foi vítima de estupro, ou porque ela teve algum problema, e ela não deseja, é um direito que ela tem. Só que
E, por um lado, quem cuida dessa criança? Quem dá assistência a essa criança? Vou te dar um exemplo. Me aponte uma igreja, aqui em Brasília, uma igreja que tem um trabalho ao cuidado dos órfãos, de adoção. Não tem, não existe. Por um lado, a gente fala, olha, é contra o aborto. Você vai ter que ter essa criança. Mas a igreja, por outro lado, ela não dá uma assistência. Então, pensar em discussão sobre o aborto é muito mais amplo do que simplesmente você deixar falar para a mulher, não tem a criança. A gente precisa pensar muito mais. Um exemplo, em 2005 eu levantei uma questão, falei, olha, no Rio de Janeiro são mais ou menos 50 mil igrejas evangélicas existentes. E naquela época haviam 1.200 meninos de rua. 10 igrejas, pelo menos, cada uma adotasse um menino de rua, não haveria menino de rua. Então, o projeto de discussão de aborto não pode se limitar a uma gestação. Ele tem que ser muito mais amplo e a igreja precisa se envolver para ter uma discussão mais ampla, para não simplesmente jogar o peso de toda uma vida sobre a vida de apenas uma mulher. É muito injusto. A igreja ela precisa ter uma participação mais política, mais coerente, ela tem que entrar com mais força nisso aí. Mas eu não acho que pelo fato das igrejas evangélicas serem independentes, ao contrário das católicas que atendem apenas a um só comando, uma central única, como o PT tem a CUT, né, a Central Única dos Trabalhadores, né? O PT não, os partidos de esquerda. A igreja, via CNBB, tem um comando único que poderia fazer esse trabalho, digamos assim, com mais facilidade. O fato das igrejas evangélicas, pentecostais e tradicionais serem independentes dificulta esse trabalho uniforme. O senhor concorda? Sim, sim. Mas isso é aquela questão, a gente precisa aprender a conviver com os diferentes. Vamos dizer, ela discordou de mim. E nem por isso, não, a partir de agora, não... Né? A gente precisa aprender a conviver com a diferença, porque, como eu falei, a visão é uma bola. Eu tenho uma visão do evangelho de um lado, ela tem do outro. E é importante que tenha isso, porque, por exemplo, quem está assistindo a gente agora, às vezes ele vai se converter pela minha fala, e não pela dela. E tem gente que vai se converter pela fala dela. Por isso que a Bíblia fala da multiforme graça de Deus. A diferença não tinha que nos desunir. Mas o diabo é estrategista, prefere isolar, né? Deixa as pessoas isoladas, porque dividido, por exemplo, se são 50 milhões de evangélicos, cadê eles? Onde é que eles estão? Porque 50 milhões de evangélicos conseguem fazer um impacto muito grande, entendeu? Desde financeiro até politicamente. Mas cadê eles? Certo. Vamos continuar aqui. José é um antigo celeiro com cereais ao lado da cidade. Hoje os governantes dão a Bolsa Famílias que os pobres muitas vezes desviam dos lares para o consumo de bebida alcoólica. O que vocês acham disso? Hoje, por exemplo, às vezes eu saio para advogar numa cidade da periferia e eu vejo um sujeito tomando cerveja numa segunda-feira, 2 horas da tarde, né? Então, esse dinheiro do Bolsa Família muitas vezes está sendo desviado. O que vocês acham disso? Pastor, o homem insensato, ele sempre vai agir de forma insensata. E o sábio, ele sempre vai agir de uma forma sábia, né? Se os suprimentos são provenientes daquilo que vai beneficiar o povo, vai ser destinado a isso. Mas se o artigo, o suprimento, é conduzido por um homem de coração ruim, de um mau coração, as coisas vão ser desviadas. Certo. Isso é ruim. Pastor, quando a Bíblia fala sobre dízimo, né, no livro de Levítico, ela fala assim, que a gente não deve saber o que o sacerdote vai fazer, né, Levítico 27. No caso, trazendo para o Bolsa Família, ele começou com um projeto do Cristóvão Buarque, né, que na verdade era o Bolsa Escola. Nós vamos ter ali, o projeto não era uma bolsa eterna, né? Era que a pessoa ela se qualificasse, se preparasse para um determinado momento e pronto. Essa era a ideia, né? O projeto era politicamente correto. Só que aí ele se tornou politicamente incorreto, né? Ele é usado agora como ferramenta de manobra, porque aí chega um e fala assim, se você não voltar em mim, o outro vai tirar, né? E aí ficam essas manobras aí para poder enganar o povo nesse sentido. Então, assim,
o que acontece? O Bolsa Família, ele é necessário, porque tem que dar... O Brasil, ele tem desigualdades muito grandes, mas em contrapartida, nós temos que trabalhar com o caráter das pessoas. O Brasil não trabalha com caráter. Na verdade, a herança histórica, desde o Brasil colônia, você vai ver que nós temos no nosso DNA a corrupção. A corrupção faz parte da história do Brasil. Então, nós não ensinamos caráter. Não ensinamos caráter para os nossos filhos. Quando nós pegamos um celular, dá um celular para um adolescente, ele faz uma coisa de errado, ou ele acessa uma coisa indevida, nós pegamos e tiramos aquele celular. Você não está ensinando caráter, você simplesmente está punindo. Ensinar caráter é deixar ali e falar, olha, isso aqui você não pode fazer. E ensinar o porquê, explicar as consequências. Foi o que Deus fez com Adão. Né? Por mais que Adão não seguisse, Deus estava trabalhando no caráter. Você só pode ensinar caráter para uma pessoa quando você dá valor moral. O que é valor moral? Pode e não pode. É assim que funciona. Então é a mesma coisa. O cara, ele pega o Bolsa Família, que era para os filhos dele, ele vai usar na bebida. E, infelizmente, é o caráter. Faz parte do contexto que estamos inseridos. Ok. Senhores telespectadores, nós queremos dizer que nós temos a produção aqui do Everson e do Rafael, também da nossa querida Carol, que está doente. Ela, o esposo dela, o Misael, um abraço. E agora eu vou fazer uma pergunta para cada um, um questionamento para cada um diferente, de acordo com a especificidade de cada um dos palestrantes aqui. Pastora Miriam, se a senhora fosse aconselhar o ex-presidente Bolsonaro, que está inelegível, qual a palavra de Deus que a senhora daria para ele? Eu diria assim, presidente Bolsonaro, seja forte e corajoso, porque o Senhor pelejará por você. Eu acredito que Deus levanta pessoas com qualidades, com caráter formados para liderar e avançar. E eu admiro, assim, a capacidade, eu admiro, assim, o lado dele de governar, de administrar, de ser presidente, a persistência dele, a perseverança. Então, eu diria isso. Presidente Bolsonaro, seja forte e corajoso, porque o Senhor é contigo. Pastor Marcos, eu queria que o senhor falasse dos seus livros. Tenho alguns livros publicados, a maioria deles são na área de família, né? O mais vendido deles é Matadores de Casamento, onde eu falo de doenças que entram no casamento, né? E levam ao divórcio, né? Ninguém acorda de manhã falando assim, pensando bem, hoje eu vou me divorciar, né? Não, ninguém acorda assim. O divórcio, ele é construído, né? E nesse livro eu provo que o divórcio, ele nasce no namoro, ele não nasce no casamento, né? A pessoa, ela já constrói o divórcio já na época do namoro. Não tem gente que muda depois do casamento? Muda, só que aí vai depender do quê? Vai depender novamente, a questão de como o caráter dessa pessoa é construído, né? Porque o casamento é a última etapa da construção do caráter. Eu estou falando isso porque eu fiz um divórcio esses dias e eu cheguei para o casal e falei, mas por que vocês querem divorciar agora? Vocês se davam tão bem, eram tão agarradinho quando era namorado e tal. Aí o rapaz falou assim, não, é que antes de casar ela ia comigo em tudo quanto é festa. E agora ela não quer mais ir em lugar nenhum. Ela disse que já casou, que não precisa sair. A versão dele, né? E então eu falo, às vezes pode mudar, né? Depois do casamento também, né? Mas se o senhor tem um outro livro sobre ciúmes. Sim, eu tenho um livro sobre ciúmes, onde a gente tem que destruir o mito, né? Que a gente tem dentro da igreja, que o ciúme é uma prova de amor, né? Essa ideia que o ciúme é uma prova de amor é só entre os latinos, né? Só na América Latina. Nos Estados Unidos, o ciúme é até considerado como crime, entendeu? Porque a gente acha bonitinho quando o namorado fica com ciúme da menina, iracinha, olha que... Não, justamente esse é o problema. Eu também concordo, ciúme, né? O ciúme, ele é uma doença, e é interessante, algumas pessoas elas chegam a dizer que Deus tem ciúmes, né? Você não encontra isso no texto bíblico, entendeu? Porque a palavra ciúme, o original dela, o significado etimológico dela, significa medo da perda. Como é que o Eterno tem medo? Medo de perder? Não, essa palavra não é associada em nem... Medo de perder o que ele criou e que ele pode criar a qualquer momento? Justamente. Então, não é um medo da perda. Agora, imagina o seguinte,
o medo da perda. Aí percebe que o ciúme, o próprio livro de Tiago, quando vai falar do ciúme, ele fala o seguinte: ele é terreno e demoníaco. Olha a expressão que Tiago usa. Ele é terreno e demoníaco. Por que demoníaco? Porque você está lá em casa, o marido está lá em casa, a esposa costuma chegar às 7 horas, deu 8 horas, ela não chegou. Ele não vai ser compreensivo e falar, poxa, o ônibus deve ter quebrado. Não, os demônios chegam no ouvido dele e falam assim, tá com outro. É outro. Ele tem outro, ela tá te traindo. Entendeu? E aí, quando a esposa chega, ele vai soltar os cachorros, ou vai bater nela, ou vai brigar com ela. Por quê? Porque o ciúme, ele é terreno e demoníaco. Aí, nesse livro, eu vou debater sobre a origem do ciúme, como ele surge e as formas de tratar uma pessoa ciumenta. Certo, é interessante. É assunto para outro podcast, né? É verdade. Esse é um assunto interessante, a questão dos filmes. Eu ia até comentar outra coisa, mas vamos para frente aqui. Deus continua constituindo autoridades. A provocação é mais para a pastora Miriam agora do que para o senhor. Mas Deus constitui autoridade, mesmo que é de esquerda? Pastor, eu estou numa linha assim de analisar, né, por alto a vida de José, baseado assim, nessa parte boa, né? E se eu for analisar de outra forma, claro que eu vou falar sobre os lados ruins também, tanto da política. Eu acredito sim, o Senhor, tudo pertence a Ele. Ele é o Senhor e sempre vai levantar homem e mulher segundo o coração dele, tanto da esquerda quanto da direita. É ruim, sim, a gente passar por situações assim, pessoas que, eu sigo a palavra, eu sou servo, eu sou serva, e lá na frente você vê quebras de princípios, né? Poxa, se você é serva, como que você é a favor do aborto? Se você é servo, como que você é a favor da pena de morte? Então, sabendo e conhecendo a palavra, né? Então, está tendo uma controvérsia. Então, eu acredito sim que Deus sempre vai levantar homens e mulheres segundo o coração dele. A senhora acha que dá para a gente fazer um paralelo? Quando a gente fala, por exemplo, que a pessoa está enfrentando uma luta, é porque Deus se importa com ela para receber a bênção depois. Não é mais ou menos assim? Eu acredito. Né? E no caso, ele constitui alguém que não é cristão, Eu acredito. Até como uma forma de provar o cristão. Eu acredito que Deus, ele prepara as pessoas. Deus, ele é muito didático, né? E tem um outro detalhe também. E às vezes acontece daquele que não é cristão fazer alguma coisa para o povo de Deus melhor que aquele que é cristão. Isso. Né? A gente pode notar em alguns testemunhos de algumas pessoas que o comportamento de pessoas que não conhecem a palavra nesses últimos dias, né, nesses últimos tempos, tem sido melhor do que aquele, entre aspas, cristão. Você vê assim a compaixão, você vê assim o cuidado, você vê o temor. E quando você vai conversar com a pessoa, você fala assim, a pessoa não tem religião. Não, eu não faço parte de nenhuma denominação. Então, eu acredito sim que Deus, ele é didático e ele prepara as pessoas. Tanto que ele preparou José com as adversidades da vida para ensinar ele lá na frente a ter malícia, a não falar muito, a não compartilhar os sonhos dele, a ser mais família, a ser mais filho, a ser mais irmão, a depender mais do Senhor. Então, eu acredito que Deus, ele é muito didático. Ele ensina assim. Pastor Marcos, a mesma pergunta. Deus continua constituindo autoridades mesmo quando são de esquerda? O que a gente precisa primeiro definir é o que é uma autoridade constituída. O Brasil, ele passou pelos 3 sistemas políticos, né? A monarquia, o parlamentarismo e o presidencialismo, né? Uhum. E ao longo da história, nós vamos perceber como Deus ele vai interferindo nessa situação. O livro de Romanos diz bem claro que Deus ele é responsável pela autoridade constituída, ele não é responsável pela autoridade delegada. Por exemplo, quando um pastor ele elege um líder de jovens e esse líder de jovens faz coisas erradas lá, no dia do julgamento, Deus não vai chamar o líder de jovens. Por quê? Porque ele é uma autoridade delegada.
Deus vai chamar é o pastor, porque o pastor é a autoridade constituída por Deus, né? Então, quando nós vamos olhando pelo pressuposto da história do Brasil, você vai ver que no dia 5 de outubro de 1988, existe um artigo da Constituição que diz que o poder emana do povo. A autoridade constituída no Brasil é o povo, não é mais ninguém. Deus é responsável pela autoridade constituída. A autoridade constituída no Brasil é o povo. Ah, tá, mas e quem o povo elege? Quem o povo elege é a autoridade delegada. Não importa se é de esquerda, se é de direita. Porque se a gente vai pelo pressuposto de que Deus é responsável pela escolha de presidente, pela escolha de deputados e tudo mais, então Deus nos deve um pedido de desculpa, porque lá, vamos pegar de 1988 para cá, você vai ver presidentes que tiveram impeachment, presidentes que foram corruptos. Olha, se Deus é onisciente, será que no Brasil inteiro os únicos honestos que tinham era essa espécie que se candidataram? Não podemos crer nisso. O resultado dos presidentes que teve nesse país é resultado da escolha do seu próprio povo. E Deus não é responsável pelos presidentes, pelos os deputados, pelos senadores, não importa qual é a religião deles. Agora, uma coisa eu sei, que Deus não precisa da política, porque toda história nos demonstra que toda vez que Deus precisou intervir, ele mesmo veio. Entendeu? O exemplo é a história do próprio José. Deus criou um cargo e depois exterminou o cargo. O cargo não ficou eterno, foi para um momento específico. Quando Deus precisou salvar o povo de Israel, não pegou Moisés e colocou ele como faraó. Pelo contrário, tirou ele de lá. Quando Deus quis salvar o seu povo, Deus fez Esther jejuar, não fez ela criar leis. Ela foi pelo jejum. Então a gente vai perceber ao longo da história que toda vez que o povo de Deus ele precisou de um socorro, precisou de uma ajuda, precisou apenas colocar o joelho no chão, porque esse é o maior poder que nós temos. Pastor, essa é a nossa maior autoridade. Nesse caso, então, não seria constituir o termo correto, seria que depois dele eleito, aí Deus determina o respeito à autoridade. Dentro daquele princípio, a César o que é de César. E onde entra aquele versículo que diz assim, o povo tem o governo que merece? Assim, a gente tem que respeitar as autoridades porque ela representa a vontade do povo, da maioria, certo? Então, por isso que eu tenho que respeitar a vontade da maioria. Mas pensa o seguinte, quando há uma greve de ônibus, né? Aí as pessoas falam assim, poxa, é o povo que é prejudicado. Mas quem você queria que fosse, quem você desejaria que fosse prejudicado? Se não o próprio povo, porque o povo que é o patrão dessas pessoas, dos ônibus que estão em greve, entendeu? Então, o pessoal de energia elétrica está de greve, não tem mais energia, está prejudicando o povo. Mas quem você quer que não seja prejudicado? Se não o próprio povo, porque o povo é o patrão. O dia que nós entendermos, primeiro como povo brasileiro, somos nós que mandamos, isso aí muda. Entendeu? O dia que nós entendemos. E o dia que os crentes entenderam que a maior autoridade deles é ser crente, estar nas regiões celestes com Cristo Jesus, entendeu? A gente deixa esse assunto de política de lado. Por quê? A igreja ela tem que ser neutra. Foi o que aconteceu com o presidente Fux. Quando o presidente Bolsonaro convocou todo mundo, todos os poderes, e para assinar um tratado de paz, Fux falou, eu não vou assinar. Por quê? Porque eu tenho que ser neutro. Eu tenho que para eu poder julgar. Porque se eu assinar aqui, eu estou comprometido. Entendeu? Então eu não vou assinar. E isso tinha que ser o exemplo da igreja. A igreja, ela vai chamar o candidato A de direita, também tem que chamar o candidato B. Porque senão isso é partidarismo, é obra da carne. Você não pode fazer isso. Porque senão você está dando privilégio, você está sendo tendencionista. A igreja ela tem que ser um ser pensante, tem que fazer as pessoas pensarem, raciocinarem. Ela não pode ser... E o senhor concorda com o pastor que coloca o político em cima do púlpito? Então, aí vai depender desse contexto. Ou seja, está colocando um político em cima do púlpito. Ah, tá. E os outros? Por que não vem? Ah, não, os outros... Não pode. A igreja não é sua. Ela tem que abrir espaço, então, para os outros. A igreja ela tinha que ter dois modos na linha da política. Ou chama todos os políticos para eles debaterem, colocarem as suas ideias, expressarem o que eles pensam, o que eles vão votar, porque é assim que se monta a política. Entendeu? Não adianta. A gente não pode achar que todos os presidentes que entraram foram ruins. Ou que todos entraram foram perfeitos, não. Um dia me mandaram um post aí dizendo, e eu tenho no Bolsonaro, mandaram um post dizendo que o Bolsonaro tinha assinado a lei
que 31 de outubro é o dia da liberdade religiosa, da reforma protestante, né? Eu falei, mentira, quem assinou foi a presidente Dilma, ela que assinou, o mérito é dela, não é do Bolsonaro, entendeu? Então, assim, a gente tem que dar a César o que é de César, a gente tem que ser justo, a gente não... Por isso que a igreja, ela não pode ser tendencionista, porque senão ela vai cometer erros, ela vai cometer falhas, ela vai ser partidarismo. O senhor falou ainda um pouco atrás aí que o pastor vai prestar conta de quando ele delega poderes para algum irmão da igreja. Isso está incluído um músico em pecado que vai louvar no púlpito? Sim, com certeza. Porque o pastor é a autoridade constituída. É igual assim, quem manda, é igual dentro de uma casa, quem manda é minha esposa. Não. No dia da glória, ela pode até mandar aqui. Mas no dia da glória, do julgamento, quem será julgado é o marido. Lá na Bíblia. Quem será julgado é o marido, não é a esposa. Por quê? Porque ele é o cabeça. Entendeu? Ele é a autoridade constituída. Deus, no livro de Romanos, diz que Deus levanta as autoridades constituídas. Deus é responsável pela autoridade constituída. A Bíblia não fala delegada. A autoridade delegada, Deus não tem responsabilidade. Entendeu? É igual o pessoal fala assim, Deus escolheu fulana para casar comigo. Não. Deus não escolhe ninguém para casar. Eu tenho o direito da escolha. Porque se Deus... Mas Deus pode mostrar. Mas vamos lá, vamos dizer que Deus possa mostrar. Vamos dizer que porque isso é um conceito grego da gêmea, né? Lá entre os gregos. Se a gente acredita que Deus escolhe alguém para casar comigo, então se o casamento não der certo, a culpa é dele. Ele é o responsável. Entendeu? Porque é justamente... Foi na conta dele. Porque a gente precisa ser responsáveis pelas nossas próprias escolhas. Nós somos um ser pensante. A grandiosidade de Deus é isso. Por exemplo, ela discordou. E isso é lindo. Isso é maravilhoso. E Deus não vai mandar um raio em cima de alguém que pensa diferente. Entendeu? Deus não sai matando as pessoas, como algumas pessoas elas gostam de pensar, tipo, fulano falou que nem Deus vai me impedir de subir a rampa do Congresso, que eu falava com o Tancredo Neves, né? Falei, não se acha, você não tem matéria nenhuma falando sobre isso. Não tem. Tancredo nunca falou nisso. Pelo contrário, você pega o discurso dele, a primeira palavra de Tancredo é Deus. Ele agradece a Deus por estar ali. Entendeu? Teriam fake news aí. Criaram uma fake news. E aí, aí essas pessoas, elas vão criando essas histórias e manipulando. Eu, voltando aqui um pouquinho no assunto sobre política e igreja, Miriam, eu penso assim, os pastores, os líderes, estão para ensinar a palavra, né? E eu discordo, eu não concordo, eu discordo, né? A respeito de misturar política com igreja. A igreja não tem que se misturar com política. A igreja está ali para ensinar a palavra, para te dar os nortes, para te dar direções, estratégias. Ao misturarem as coisas, as pessoas começam a ficar desequilibradas, né? E irem para lados opostos. E vira fanatismo Isso. Também, né? Partidarismo, fanatismo, começa a bagunçar tudo. Então, Miriam, eu penso que a igreja está ali para ensinar a palavra. Se eu chegar para você, volta em fulano, eu estou fazendo a sua cabeça. Você não vai ter a sua decisão. E você que tem que olhar o melhor para você. É o livre-arbítrio. Mas quando você tem um conhecimento, quando você tem uma base, quando você tem um alicerce, as coisas fluem. Verdade. Eu ia até falar uma situação, né, dessa questão política que o meu pastor falou um dia assim, olha, eu não quero saber de política aqui na igreja, nem de esquerda, nem de direita, eu sou de Deus, e se a igreja de Deus resistiu ao Império Romano, ela vai resistir hoje. Não acredita em fechamento de igreja. Também não acredito. Né? E ele pensa dessa forma, né? Então, quero colocar os nossos microfones e câmeras à disposição para suas considerações finais. Pastora Miriam, primeiramente, Pastor Marcos, posteriormente. Primeiro, eu quero agradecer o Senhor, né, por essa oportunidade de estar aqui, de falar, né, sobre a palavra dele, sobre dar o meu ponto de vista, assim, em partes, a respeito de algumas coisas. Quero agradecer o convite, o carinho, a confiança. E eu quero deixar aqui para a meditação de todos que estão nos assistindo que Deus, ele desenvolveu em José
uma sabedoria para prepará-lo para a vida. E eu acredito que, assim como Deus fez com José, Deus também pode desenvolver em você uma sabedoria para te conduzir às preparações que a vida nos proporciona, né? E cumprir lá na frente o chamado do Senhor. Amém. Pastor Marcos. Primeiro quero agradecer ao Dr. Bueno, né, ao Dr. Tiago, que Fez a aproximação. foi muito bom. Segundo, dizer para o pessoal que é totalmente sadio a haver discordância, né, que na verdade não há o certo e errado, apenas um modo de ver e uma complementação disso, né. É bastante sadio que as pessoas elas possam conversar e discordar. Lá em Israel, os alunos são ensinados a discordarem de seus professores para poderem acharem respostas, né? E eu conversando com o Rabino, ele acha estranho como as igrejas evangélicas se comportam aqui, né? Onde você não tem a oportunidade de discordar, de dizer o que pensa e tudo mais, porque às vezes é tido como um rebelde. Mas eu quero dizer, olha, você tem a liberdade de pensar diferente, né? Eu não sei se pode falar dos nossos canais. Sim, sim. Eu tenho 2 canais no YouTube. Um é Não Está na Bíblia, você pode pesquisar aí, onde eu falo coisas que os pastores ensinam, mas que não está na Bíblia. E o outro é Ame a Verdade, onde eu faço algumas reflexões. E se quiser me encontrar no Instagram, é Editora Cristã Oficial. Certo. Eu vou fazer uma provocação para o senhor desse final. A passagem de Marcos, capítulo 5, fala da mulher do fluxo de sangue da filha de Jairo. E eu brinco até com o meu pastor na minha igreja que Vamos pregar sobre essa passagem. eu queria entender o porquê que a filha de Jairo tinha a mesma idade do tempo de doença da mulher do fluxo de sangue. O senhor não precisa responder agora, não. Fica para um futuro podcast, né? Ou até para um livro, Nossa, né? É um tema interessante, né? Só para a gente refletir, né? Mas é isso. Senhores telespectadores, chegamos ao nosso final. Não reclame, aprenda que Deus permitiu. Deus não erra. Até o próximo podcast. Grande abraço, fiquem na paz. Boa tarde, bom dia, boa noite.